Então, muito boa tarde, muito obrigada por estarem desse lado e imagino que queiram assim surpreender este Natal com o melhor bolo rei da ceia de Natal. E hoje em dia há imensas variantes do bolo rei, estão sempre a inventar coisas novas e hoje eu trago-vos uma das versões que experimentei este ano pela primeira vez e que foi aprovada cá em casa, portanto eu vou partilhar convosco também essa versão. Olha, e nós vamos abordar as massas, vamos abordar os recheios e abordar a forma depois de trabalhar a massa para dar a forma final ao bolo rei. Começando com as massas. Basicamente, para fazer qualquer tipo de bolo rei, eu apenas uso duas massas. Ou uso a massa do bolo rainha, ou uso a massa da trança. Depois depende um bocado do recheio que eu lhe vou pôr. Eu hoje vou fazer um bolo rainha, que leva aos frutos secos, mas depois dou-lhe ali um toque pessoal. E vou fazer um bolo que é com esta conserva de maçã. Não sei se vocês já alguma vez experimentaram. A receita está no Cookie Dough, é conserva de maçã para tartes e recheios e fica espetacular. Esta conserva é feita com especiarias, portanto esta maçã tem aqui assim um toque especial, um sabor delicioso que sabe mesmo a Natal. E nós vamos fazer um bolo rei com esta compota. E vamos começar por esse. Mas depois, bolo rei de chocolate, tanto podem fazer com a massa do bolo rainha como com a massa da trança. O bolo rei tradicional com as frutas cristalizadas, podem usar a massa do bolo rei e bolo rainha. No Cookie Dough tem as duas, mas elas são muito semelhantes, portanto qualquer uma dá. Mas quero que fiquem com esta noção, não é preciso complicar, vocês encontram lá no Cookie Dough imensas receitas de bolo rei disto e daquilo, mas basicamente se considerarem estas duas massas dá para tudo. Eu peguei na massa da trança e para lhe dar um toquezinho de Natal, o que é que eu fiz? A massa da trança pede para deitar leite. Então eu, em vez de deitar apenas leite, eu substituí 40 gramas de leite por vinho do Porto, para lhe dar ali um toquezinho já especial. E no início eu começo a receita por pulverizar o açúcar com raspa de laranja. Portanto, também faço essas duas adaptações para não ficar a massa da trança básica, não é? Que pode depois ficar a saber a pão, não é isso que nós queremos. Mas facilmente nós damos aqui este twist para a transformar numa massa mais natalícia. Pronto, então eu vou pegar Natal conserva de maçã para recheio de tartes e vou espalhar agora aqui por esta massa. Tem bastante maçã. Eu cortei a maçã aos bocadinhos. A própria receita deixa a maçã maior, mas para este efeito dá mais jeito que a maçã esteja pequenina. E agora é só espalhar assim. Uma chamada de atenção. Quando vocês estão a espalhar a compota, pode-vos parecer que é pouca. Por exemplo, se eu só puser esta quantidade, até pode-vos parecer que está pobrezinho, que vai ficar um recheio assim muito simples. Mas nós quando estamos agora a enrolar, que eu vou fazer isso a seguir, depois a compota sai toda por fora. Portanto, nós não podemos encher mesmo muito. Deitamos só assim levemente, porque depois vão ver, mesmo aqui junto às bordas, não convém porem muita, porque senão vão borratar tudo. Agora, ainda vou polvilhar com alguns frutos secos. Porque aqui vai-lhe dar uma crocância, vai ficar muito bom. E mais um toquezinho, canela. Eu gosto muito de canela e esta combinação de frutos e maçã fica muito bem com canela. Apesar de que aquela conserva já tem alguma canela, mas eu gosto de reforçar aqui mais um bocadinho. Agora, vamos fazer um rolo. Eu vou pegar deste lado e é aqui ao fazer o rolo que o recheio vai todo deslocar-se para o fim da massa e depois se vocês colocam muita, vai ter aqui uma grande saltelhada com a massa. E agora vou fazer um corte. Mas vou fazer um corte, eu vou separar em duas, eu quero mesmo ficar com duas partes, mas deixo um bocadinho aqui em cima sem cortar. Vai ficar unido cá em cima. Portanto, deixo coisa de 1 centímetro mais ou menos e começo a cortar a seguir, a separar a massa em duas. E vamos ter o cuidado de deixar a massa virada para cima. Assim. Vamos virar a massa para cima. E a seguir vamos entrançar. Eu pego aqui nesta parte e viro para este lado. Pego nesta e volto a cruzar. Agora tem duas opções. Ou deixam a massa neste formato e fica assim esta trança em formato retangular, ou então nós podemos fazer uma coroa. E neste caso nós vamos unir
as duas pontas, assim. E agora vou polvilhar mais um bocadinho com canela. Vou colocar mais uns frutos secos, neste caso amêndoa laminada, que fica sempre bem, e um bocadinho de nozes. Para o toque final podemos pincelar com um bocadinho de ovo estas partes assim que estão de lado. E agora, se lhe quiserem dar um toque assim mais profissional, para parecer daqueles que se compram nas pastelarias, podem pôr montinhos de açúcar em pó. Eu já pulverizei. Para pulverizar o açúcar é 10 segundos, velocidade 10. E agora podem pôr assim montinhos. Uma dica em relação à gema de ovo. Esta gema, para pincelar o bolo rei, eu juntei-lhe um bocadinho de leite. Nós, se pincelarmos o bolo ou o que seja só com gema, a parte pincelada com gema vai ficar muito escura ao ir ao forno. Se lhe deitarmos um bocadinho de leite, vai ficar mais dourado. Portanto, dá um aspecto assim mais bonitinho. Portanto, a partir de agora, sempre que precisarem de pincelar com ovo, juntem um bocadinho de leite. Esta técnica que eu usei para este bolo rei de maçã, podem fazer tal e qual para o bolo rei de chocolate. Em vez de rechearem com a compota, recheiam com o creme de chocolate. No Cookie Dough temos várias receitas de creme de chocolate avelã. Temos umas 4 ou 5. Umas levam mais chocolate do que avelã e há outras que carregam mais na avelã do que chocolate. Podem fazer isso com antecedência e guardar para terem isso sempre pronto para rechear o bolo rei. E é a mesma coisa, é barrar, aí sim, podem barrar a massa toda, cobrir a massa toda com chocolate e depois aí depende do vosso grau de gulodice, se querem mais ou menos chocolate. Também gosto de acrescentar nozes e amêndoas para dar uma crocância, eu acho que a crocância fica muito bem. Depois enrolam, partem em dois, dividem, entrançam igualmente e depois deixam ao vosso critério. Ou fica assim em trança, ou então unem e fazem a coroa.